Fala, seus lindos, como vocês estão? Vamos lá, hein? Mais uma semaninha, ó, tá chegando férias, hein, gente? Tá acabando as aulas já tô acabando a apostila de vocês. Tá chegando férias, cara, olha que beleza, mas vamos lá, né? Até chegar as férias, nós ainda temos aulas de química aqui com o professor Thiago. Hoje nós vamos falar de misturas gasosas, certo, gente? Para quem não lembra a parte de gases, eu lembro que eu deixei alguns exercícios para vocês. Na sexta-feira eu vou passar a correção desses exercícios para vocês, tá bom? Mas depois também vou deixar no YouTube para quem estiver assistindo pelo YouTube os exercícios resolvidos sobre gases que eu passei, tá bom? E eu peço também que vocês assistam, caso tenha alguma dúvida, caso não lembre. No final desse vídeo eu vou deixar o link sobre gases, sobre as aulas de gases que eu já passei para o pessoal do primeiro colegial. Quem ainda não assistiu ou não lembra, assista de novo, tá bom? Então vamos lá, gente. Misturas gasosas. Ah, e eu deixei essa aula de misturas gasosas também para vocês. Uma aula que já está montada para o terceiro ano do ensino médio, tá bom? Então vocês já devem ter assistido a aula. Caso não tenham assistido essa aula, também vai estar num link no final do nosso vídeo. Vai ter um link para quem estiver me acompanhando pelo YouTube e não assistiu ainda a aula de misturas gasosas. Aí eu vou ter passado um link lá no final. O que vocês fazem? Vão até lá no final, pega antes de assistir essa aula, vocês vão lá até o final, pega o link da aula de misturas gasosas do terceiro colegial, tá bom? Então vamos lá, gente. Um recipiente contém 4 gramas de metano e 21 gramas de nitrogênio. Se a uma dada temperatura a pressão do sistema é 800 mm de mercúrio, determine as pressões parciais de cada composto. Gente, para a gente determinar a pressão parcial, basta pressão parcial. Vamos lembrar aqui, passar a informação para vocês. Pressão parcial, para quem não assistiu a aula, não lembra, então a pressão parcial de um gás A, por exemplo, é igual a sua fração molar, porcentagem, ou número, na verdade que é usado o número inteiro, tá bom? A fração molar é a quantidade que tem desse gás em mol, vezes a pressão total do sistema, certo? Isso daqui é o cálculo da pressão parcial. Então, quando eu vou usar o metano, eu vou usar a pressão parcial do metano, eu preciso da fração molar do metano vezes a pressão total. Como é calculada a fração molar, gente? Como é calculada a fração molar? Bem simples, tá? É só vocês pegarem o número de mol desse composto dividido pelo número de mols total, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Então, olha lá. Nós temos aqui, então, os gases dentro de um recipiente. Esse recipiente tem uma pressão total de 800 mm de mercúrio, tá? Eu já vou apagar essa informação aqui no canto, só para vocês entenderem. Para o metano, o número de mols, tá? O número de mols é massa por massa molar, cheguei no número de mols de metano, tá? Eu calculei o número de mols de metano. Por quê? Eu tenho a massa do metano, eu vou calcular o número de mols. Lembrando, aqui, para eu chegar na fração molar, eu necessariamente preciso do número de mols, tá bom, gente? Então, do nitrogênio, 21 gramas, o número de mols é massa por massa molar, 21 por 14, 1,5 gramas. 1,5 mols de N2. Então, nós temos 0,25 mols de metano, 1,5 mols de nitrogênio. Olha aqui, gente. Olha a fração molar entrando aqui, ó, número de mols de A pelo número de mols total. Aqui, tá? Então, a fração molar vai entrar aqui. Beleza? Então, ó, pressão do metano é igual a fração molar é o número de mols de metano por número de mols total, vezes a pressão total. Número de mols de metano, 0,25. Número de mols total é a soma, né? Você pode somar antes ou fazer a soma aqui, ó. 0,25 mais 1,5 dá 1,75, vezes a pressão total, que dá 800. Fazendo todos os cálculos aqui. Ai, gente, não vai fazer o erro, né, de cortar. Vou cortar o 0,25 de cima com o 0,25 de baixo. Não, né? Porque aqui é uma soma, tá? Tem matemáticos aí. Tem gente que vai fazer cálculo matemático e vai errar por causa disso. Vezes 800, 114,3 milímetros de mercúrio é a pressão parcial de metano. Para o nitrogênio eu faço a mesma coisa, tá? Então eu chego a 685,7. Ou não. O que vocês podem fazer de diferente daqui, gente? Ué, a pressão total não é 800? Então, para vocês chegarem na parte do nitrogênio, basta pegar os 800. Então, eu vou pegar os 800, que é tudo que eu tenho, e retirar o tanto que eu tenho de metano, que é o 114,3. Subtraindo 800 menos 114,3 vai dar os mesmos 685,7. Ou vocês fazem o procedimento também. Tá bom? Simples de tudo, né, gente? A coisa mais simples que tem de gases é essa daí, tá? Exercício 2. Determine a pressão em atmosferas exercida por uma mistura de 8 gramas de hélio, 1 grama de hidrogênio, contido no recipiente de 5 litros.
Então agora eu estou trabalhando com um recipiente de 5 litros, 27 graus Celsius. Eu estou com os dois compostos dentro do recipiente, tá? Olha o recomposto aqui, ó, o recipiente. Tenho hélio e hidrogênio. Ele quer saber a pressão. Eu já tenho o volume, eu tenho a temperatura, tá bom? Eu tenho o R, que ele me passou, 0,082. Opa, P, tenho pressão, que é o que ele quer saber. V, número de mols. R, T, PVNRT que eu vou usar, tá bom? PVNRT. Quando eu sei que eu vou usar PVNRT? Quando eu estou falando de uma condição específica. Nessa daqui, então, eu estou falando da condição de 5 litros, 27 graus Celsius. Estou dando uma condição específica. Certo? Vamos lá, gente. Como eu sei o número de mols? Gente, o PVNRT, quando a gente trabalhou com o PVNRT, a gente tem que entender que o PVNRT é válido para qualquer gás, ou seja, para quaisquer gás. Então o que eu vou fazer é calcular o número de mols de hélio e de hidrogênio e não vou considerar que eles são gases diferentes. Por quê? Para eu usar no PVNRT eu posso usar qualquer gás, então eu vou considerar que eles são o mesmo gás. Tem o número de mols de hélio, como calculo? Massa por massa molar, 8 dividido por 4, 2 mols de hélio. De hidrogênio, massa por massa molar, a massa é 1, a massa molar é 2, 1 dividido por 2 dá meio. Somando os dois eu tenho o número de mols total, 2,5, tá bom? Então PVNRT, P eu não sei, o V vale 5, é só substituir, ali eu já estou fazendo direto, mas quem quiser substituir aqui é só substituir, tá? Ó. P eu não sei, o V 5, o N 2,5, o R 0,082, o T 300, olha lá, fazendo toda a substituição. Uma dica para vocês, gente, já falei isso, mas para quem não lembra, ó, sempre que eu pegar 0,082 vezes 300, isso dá 24,6. Facilita o processo. Por quê? Vai ser 2,5 dividido por 5 vezes 24,6. Você consegue simplificar o 2,5 por 5, sobra um 2 embaixo. 24,6 dividido por 2 dá 12,3 atm. Tá bom? Dificuldade desse exercício, só entender que os gases do PVNRT são quaisquer um. Então, se é qualquer gás, eu posso usar os dois como sendo o mesmo gás, tá bom? Exercício 3. No ar atmosférico, fácil. Esse é mais fácil ainda porque já me deu a quantidade de oxigênio. No ar atmosférico, aproximadamente 20% das moléculas gasosas são de oxigênio. Considerando que a amostra do ar tem uma pressão de 1 atmosfera, calcule a pressão parcial de oxigênio. Simples, né, gente? Olha lá, ó. Pressão parcial é... Isso aqui nem precisa de falar, que é o número de mols de oxigênio sobre o número de mols total. Por quê? Porque a gente entende, e vocês viram na aula que eu deixei para vocês, pela lei de Avogadro, que se eu estou falando a quantidade de número de mols, eu estou falando a quantidade de volumes, eles são proporcionais. Aqui eu já estou falando a quantidade de número de mols. Se a porcentagem de número de mols é a fração molar. Então isso daqui é a fração molar, ó, fração molar, tá bom? XA, fração molar, ou melhor, fração molar de O2, né? Então X de O2. Beleza? A fração molar é 20%. Ué, se é 20%, é 20 por 100. 20% é 0,2, tá? Então aqui é 0,2 vezes a pressão total. Então, pressão parcial é 0,2 vezes 1, 0,2 vezes 1, 0,2 atm. Beleza? Exercício 5. Um homem saudável libera cerca de 1 litro de gases derivados da digestão de alimentos, medidos a 27 graus Celsius e 1 atm. Essa mistura de gases contém, em média, 51% de nitrogênio, 21% de hidrogênio, 9% de CO2, 7% de metano e 4% de O2. Tudo porcentagem em volumes. Todos inodoros. Apenas 1% desses odores desagradáveis e são compostos incombustíveis e derivados da amônia e do enxofre. Ou seja, quando você libera seus gases, o cheiro é só de 1% de tudo que você libera. E imagina se fosse de mais de 1%, hein, gente? Nós estávamos ferrados. Se 1% já dá esse cheiro, imagina se for mais. Determine a massa total em gramas de gases combustíveis liberados por dia em um homem saudável. Gente, se ele quer os gases combustíveis, não são todos que estão aqui, tá? Serão combustíveis aqui quais gases? Que pega fogo. Metano, tá bom? Hidrogênio também, beleza? E ele só pediu combustível, então a gente não pode falar o oxigênio. O oxigênio é o comburente. Então, metano e hidrogênio. Dentro desse 1 litro, a gente vai calcular as massas, né? Ele quer saber as massas só de metano e de hidrogênio. Beleza? Então, primeiro eu vou calcular o número de mols total. Por que o número de mols total? Porque eu quero chegar na pressão parcial, né? Na quantidade que tem, ou melhor, na massa de cada um deles. Então, tem que saber quanto tem no total. Como eu faço para calcular o número de mols total? PVNRT, tá bom? PV
nRT. Número de mols total, vou passar o RT dividido, então P vezes V dividido por RT. P, pressão, 1. V, volume, ele fala que é 1 litro. R, ele não passou aqui, mas passou no exercício anterior, 0,082. Temperatura, 27 graus Celsius. Tem que transformar em Kelvin, 300. Eu cheguei no número de mols total de gases, 0,04 mols de gases. Beleza? No total. Vamos para o hidrogênio primeiro. Galera, segundo o princípio de Avogadro, vamos entender isso, gente, ó. O princípio de Avogadro nos diz que o número de mols e o volume molar mantidos na mesma condição, melhor, o número de mols e o volume, se são mantidos na mesma condição de pressão e temperatura, eles são proporcionais. Ou seja, se eu calculo a fração molar de A, número de mols de A vezes dividido pelo número de mols de total, e eu calculo a fração molar de A, se o número de mols de A pelo número de mols total, se eles estão na mesma condição de temperatura e pressão, eu posso dizer que é a mesma coisa que o volume de A dividido pelo volume total. Tudo bem? E aí eu chego numa equação. O número de mols de A sobre o número de mols total é igual ao volume de A dividido pelo volume total. E com essa equação eu consigo usar aqui o meu princípio, uma equação química, uma equação matemática para a gente fazer os cálculos. Tá? Então, ó, H2. Volume de H2 sobre o volume total é igual ao número de mols de H2 dividido pelo número de mols total. Tá bom? Como o volume de H2 é 21%, se a gente voltar lá atrás, fala que o volume de H2 é de 21% em volume, significa que é 21 de H2 por cento. É isso que é porcentagem, 21%. Tudo bem? É igual ao número de mols de H2 sobre o número de mols total. Fazendo os cálculos, o número de mols de H2 vai ser 8,4 vezes 10 a menos 3 mol de H2. Usando a massa molar, que ele passa aqui, ó, a massa molar de H2 é 2 gramas por mol. Então, usando a massa molar, 1 mol é 2 gramas, 8,4 vezes 10 a menos 3 mol é x gramas. Eu vou chegar a 1,7 vezes 10 a menos 2 gramas de H2, tá bom? Vou fazer a mesma coisa para o CH3, CH4, que é o outro combustível. CH4, volume de CH4 sobre o volume total, número de mols de CH4 sobre o número de mols total. O volume ele fala que é 7%. Então, eu vou chegar no número de mols. O número de mols de CH4 vai ser 2,8 vezes 10 a menos 3, fazendo todos os cálculos, tá bom, gente? A massa molar de CH4 ele falou que é 16 gramas por mol, então 1 mol é 16 gramas, tá? Lá no exercício, vocês olharem no exercício, 16 gramas por mol aqui, ó. Então 1 mol é 16 gramas. 2,8 vezes 10 a menos 3 mol foi o que eu achei, é Y. Então Y vai ser 4,5 vezes 10 a menos 2 gramas de CH4. Ele quer a massa de todos os gases combustíveis, então basta somar esses dois, né? Então 1,7 vezes 10 menos 2 com 4,5 vezes 10 menos 2 vai dar 6,2 vezes 10 a menos 2 gramas de gases combustíveis. Certo? Exercício 6. Considere as seguintes informações sobre mergulhos autônomos com cilindros com ar atmosférico comprimido. Presta atenção nas informações que são muito importantes, tá bom? O ar comprimido é composto por aproximadamente 20% de oxigênio e 60% de nitrogênio. Certo? A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atmosfera. Essa informação é extremamente importante. Então, cada vez que eu vou mergulhando mais profundo, eu aumento 1 atmosfera. A pressão total que o mergulhador está submetido é igual à soma da pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica já é 1 atmosfera, mais o tanto que ele desce. Então, cada vez que ele desce 10 metros, a pressão aumenta. Então, ou seja, vou fazer um desenho para vocês entenderem. Se o cara estiver aqui na atmosfera, na base do rio aqui, se ele estiver aqui em cima, ele está sofrendo uma pressão de 1 atmosfera. Se ele descer numa profundidade, vir aqui numa profundidade de 10 metros, vai ser 1 atmosfera mais 1 atmosfera. Ou seja, aqui a 10 metros de profundidade, ele vai estar com uma pressão de 2 atmosferas. Em pressões parciais de O2 acima de 1,2... Opa, puxei isso daqui, mas vamos lá. Acima de 1,2 atm, o O2 tem efeito tóxico, podendo levar à combustão e morte. Então, quando a pressão parcial de O2 for 1,2 atm, o cara morre. Para que seja possível a respiração debaixo da água, o ar deve ser fornecido à mesma pressão que o mergulhador está submetido. Ou seja, se eu quero descer a 10 metros de profundidade, a pressão de dentro do galão tem que ser de 2 atm. 1 atm que já é da atmosfera, mais 1 atm da coluna de 10 metros, tá bom? Determine a profundidade máxima em que o mergulho pode ser realizado com o ar comprimido para que seja ultrapassada a pressão parcial de O2
para que, né, sem que seja ultrapassada essa pressão parcial. Gente, pressão parcial de O2 vai ser igual a quantidade, né, fração molar de O2. E essa fração molar de O2 pode ser calculada em volumes também, tá, gente? A gente já falou disso no exercício anterior. Vezes a pressão total. Ou seja, eu não posso chegar na pressão de 1,2. Então aqui a pressão de O2 não pode ser 1,2. Tá bom? Fração molar 20%, 0,2. Pressão total é o que ele vai querer saber. Por quê? Se eu descobrir a pressão total, eu vejo a qual profundidade que o carinha foi. Então vamos fazer esses cálculos. Tá? Opa! Não estou com os cálculos aqui. Então vamos fazer os cálculos aqui com vocês. Ó. Deixa eu pegar aqui, apagar essa... Aqui os cálculos, foi para frente. Então vamos calcular aqui a pressão, tá? Como eu fiz aqui, pressão de O2 é igual a x de O2 vezes a pressão total. 1,2 é igual a 0,2 vezes a pressão total. O 0,2 passa dividindo, 1,2 dividido por 0,2 dá 6 atmosfera. Ou seja, o carinha não pode estar com uma pressão que esteja a 6 atmosfera. Por isso que mergulhos não podem ser tão profundos, porque não tem como, tá, gente? Não tem como, o cara vai ter uma convulsão lá embaixo, ou vai ter uma desmaio lá embaixo e vai morrer. Então, nós estamos aqui ao nível do mar, que é 1 atmosfera, tá bom? 1 atmosfera. Quando ele desce para cada 10 metros de profundidade, para cada 10 metros, sobe para 2 atm. Tá bom? Mais 10 metros, vai subir para 3 atm. Mais 10 metros, vai subir para 4 atm. Vamos descer mais 10 metros, vai subir para 5 atm. Descendo mais 10 metros, vamos chegar a 6 atm. Aqui o cara morre. Tá bom? Então aqui o cara vai morrer. Portanto, ele não pode chegar até essa profundidade que tem 6 atm. Essa profundidade é quantos metros de profundidade, gente? Ó, 10, 20, 30, 40, 50 metros. Então a profundidade máxima, 50 metros. Beleza? Vamos fazer o exercício 8 que estava para trás aqui, ó. Na respiração de um ser humano, o ar expirado e o ar inspirado apresentam composições diferentes. Observe a tabela. A pressão do ar expirado é igual à pressão do ar inspirado, que é a pressão ambiente. Então nós temos isso. Ah, esse exercício está sem a pergunta, certo? Então nós não vamos fazer ele, tá, gente? Ficou sem pergunta aqui, não sei porque a pergunta dele sumiu. Não tem problema. Bom, meuzinhos, espero que vocês tenham entendido, tá? Eu peço que vocês façam esse exercício 8 ali, que tem na apostila de vocês. Quem não tem na apostila, quem está me acompanhando pelo YouTube, eu peço desculpa aí, eu não sei por que motivo deve ter apagado no meio da aula aí a pergunta do exercício 8, tá bom? Gente, beijinho no coração de vocês. Tem aqui o link, então, ó, acompanha aí. Quem não viu a aula, tá aqui a aula de misturas gasosas, tá aqui na página final. Estamos também com a aula sobre gases, equações dos gases, também passei aqui para vocês. Essa aula de equação gasosa já é do conteúdo de vocês. Essa outra aula de misturas gasosas é a matéria do terceiro para vocês verem, tá bom? Mas o conteúdo é o mesmo, certo? Aqui em cima também é o link do meu canal para vocês. Quem quiser, por favor, se inscreva aí no meu canal, beleza? Bons estudos, galerinha. Beijinho no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.